Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Eis o que nos diz a palavra. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Vamos à nossa reflexão. No silêncio que antecede cada oração, quando o coração ainda está inquieto e a mente tenta organizar o peso de tudo aquilo que carregamos, surge a voz de Jesus, ecoando através dos séculos. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. A força dessas palavras atravessa o tempo e chega até nós como um convite que não exige explicação, apenas sinceridade. Neste momento, imagine-se caminhando em direção a Ele, não com pressa, não com medo, mas com o desejo profundo de finalmente encontrar descanso. Cada passo que você dá representa algo que você deseja entregar, uma preocupação que te angustia, uma culpa que pesa sobre a alma, uma ansiedade que parece não te deixar respirar, um vazio que ninguém ao redor entende. E enquanto você se aproxima, algo começa a mudar. Não porque os problemas desaparecem de repente, mas porque Jesus olha para você sem julgamento, sem exigir perfeição, apenas com a promessa de alívio. É aqui que a reflexão começa a ganhar forma. Muitas vezes, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, carregando fardos que não foram feitos para serem carregados sozinhos. Mas quando Ele diz, vinde a mim, Ele está oferecendo uma troca. Ele não tira de nós a responsabilidade pela vida, mas tira o peso que faz a alma afundar. E essa é talvez uma das maiores demonstrações de amor divino. Deus não retira nossa liberdade, mas divide o peso da nossa caminhada. Ao ouvir essa palavra, o coração compreende que existe um descanso que não se encontra em férias, em distrações ou em promessas humanas, mas na presença de Cristo, que acolhe, cura e restaura. E aos poucos, a alma percebe que está sendo envolvida por um senso de paz, que não pode ser explicado, apenas vivido, como um abrigo seguro em meio às tempestades da vida. E se esta reflexão está fazendo sentido para você, dê o seu like, compartilhe esta palavra com alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus, nos ajude na divulgação desta palavra. Quando Jesus continua e diz, tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, ele revela uma verdade ainda mais profunda. O descanso que ele oferece não é apenas emocional, mas espiritual. Um repouso que nasce da mansidão, da humildade e da confiança. É como se ele dissesse, pare de lutar sozinho. Permita que eu caminhe ao seu lado. O jugo mencionado por Jesus era uma peça usada para unir dois animais de trabalho, permitindo que dividissem o peso da carga. Quando ele fala do meu jugo, está dizendo que se coloca ao nosso lado, passando a carregar conosco tudo aquilo que parecia impossível suportar. Mas o mais impressionante é quando ele afirma, porque sou manso e humilde de coração. Em um mundo em que muitos exercem autoridade pelo medo, pela imposição e pela arrogância, Jesus se apresenta como um mestre que conduz pelo amor, que ensina pelo exemplo e que transforma, oferecendo descanso, não exigindo sacrifícios pesados. A mansidão dele não é fraqueza, é força controlada. A humildade dele não é submissão, é liberdade total. E quando aprendemos dele, a alma encontra esse repouso que não tem comparação, porque nasce de uma relação verdadeira com Deus. De repente, aquilo que antes parecia insuportável começa a ter sentido. A vida não se torna perfeita, mas se torna possível, porque não estamos mais sozinhos no caminho. E então, ele encerra dizendo, porque meu jugo é suave e meu peso é leve.
Essas palavras soam como um alívio imediato, como se uma porta se abrisse para a alma respirar novamente. O peso leve de Jesus não significa ausência de desafios, mas presença constante de graça. É leve porque ele não nos deixa carregar nada sem que antes nos dê a força necessária. É suave porque tudo o que ele nos ensina conduz ao amor, à esperança e à paz. Quando nos colocamos debaixo desse jugo, descobrimos que existe uma forma nova de viver. Uma vida em que a fé acalma a mente, em que a oração limpa o coração, em que a entrega abre caminhos que antes pareciam fechados. A pessoa que escuta essa palavra com sinceridade começa a experimentar uma transformação silenciosa, como se Deus reorganizasse os sentimentos por dentro. Aquilo que antes era motivo de desespero vai sendo substituído por coragem. Aquilo que antes parecia infinito passa a ter solução. Aquilo que antes machucava profundamente começa finalmente a cicatrizar. É um processo e Jesus sabe disso. Por isso, ele não exige pressa, ele apenas convida. E quando aceitamos esse convite, encontramos um descanso tão profundo que não cabe em palavras, apenas em experiência. Ao final desta reflexão, deixe que essa mensagem conduza o seu dia, sua semana e sua vida. Toda vez que o fardo tentar te derrubar, lembre-se, há um lugar de descanso e esse lugar é o coração de Cristo.